Conversando com o pastor Samuel Câmara, ele é presidente da nova Convenção das Assembleias de Deus do Brasil, que foi fundada no último sábado em Belém. É o pastor líder da Igreja Mãe da Assembleia de Deus, também aqui na cidade. Pastor, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo num momento histórico para a Assembleia de Deus. Afinal de contas, Belém e a Assembleia de Deus têm uma relação muito íntima, nós já conversamos sobre isso, foi aqui que tudo começou. E agora tudo recomeça, pastor? Perfeito. Primeiro quero parabenizar, agradecer pelo convite e como você é muito antenado em tudo que está acontecendo, né? Pensou esse acontecimento, eles trouxe até aqui. Saudar todos aí, meus irmãos também na paz do Senhor. É isso, nós estamos apenas revivendo essa história, 107 anos depois, é muito bom redirecionar as coisas para a origem dela e Belém do Pará é historicamente, incontestavelmente, o lugar que a soberania de Deus escolheu para fazer nascer o maior movimento evangélico da terra e do Brasil, que é a Assembleia de Deus. Nasceu nessa terra paraense e, em razão do seu crescimento, foi se organizando e alguns órgãos acessórios surgiram, entre eles as convenções de pastores, para congregar, reciclar e congraçar pastores. E isso cresceu muito por tudo aí. E Belém do Pará estava há 60 anos sem ter uma assembleia convencional sequer de todas aquelas que existem aí, que surgiram daqui. E hoje, Belém do Pará cedia uma destas convenções com o mesmo nome da primeira e com o mesmo tipo de estatuto da primeira convenção. De lá para cá, todas as convenções sofisticaram muito, nós resolvemos reviver e devolver para Belém do Pará essa honra e verdade histórica. Pastor, eu não tenho a menor dúvida que todos os fiéis da Assembleia de Deus entendem muito bem a organização de sua igreja, entendem muito bem o surgimento de uma nova convenção. Vamos imaginar aqueles que não pertencem à igreja, que gostariam de entender melhor. Eu queria fazer algumas comparações, creio que fique mais fácil do entendimento. Na Igreja Católica existem várias ordens religiosas, dos jesuítas, dos barnabitas, dos redentoristas e assim por diante. Eu poderia comparar o surgimento de várias convenções dentro da Assembleia de Deus a estas ordens religiosas? Sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, a Assembleia de Deus como igreja é uma, nasceu aqui. A Assembleia de Deus como organização e liderança são N. Nas minhas contas, pelo menos 65 a 70 formas de organização denominadas convenções. Então, no catolicismo, só no Brasil. Só no Brasil? Só no Brasil, só no Brasil. No mundo todo, nós somos 176 países do mundo, cada país tem a sua nacional e pode ter outras também. Então, isso muda algo na liturgia? Isso muda algo na orientação religiosa? Mas a Assembleia de Deus ela é uma igreja que ela não tem muitos documentos, vamos dizer, ela não tem um catecismo, não tem um manual de liturgia. Ela é uma igreja muito aclimatada à região onde ela existe. Assim, às vezes as convenções elas se instituem em cima de algumas diferenças regionais, de alguns postulados de liturgia, assim, algumas liturgia mais tradicional, liturgia mais livre, e também, às vezes, alguma orientação de costume, de traje, também. Isso nota-se muito, que há essa diferença bem forte. É isso mesmo. Como você disse bem, comparou perfeitamente com as ordens católicas. Só que o catolicismo tem uma liderança única no Vaticano, o Papa. A Assembleia de Deus não tem uma liderança única. Não tem. Esse é um dos segredos, talvez, não sei se positivos ou negativos, mas você não irá a uma sede da Assembleia de Deus no mundo, não terá ninguém. Mais uma vez, existe recente uma associação da Assembleia de Deus, mas sempre de líderes para fazer um movimento uma vez cada 2 anos no mundo e refletir. Pastor, e o intercâmbio? Um fiel da Assembleia de Deus nos Estados Unidos que vem lá visitar Belém, que vai a um culto proferido pelo pastor Samuel, ele terá dificuldade de entender o ritual? Não. Eu acho que uma das identidades maiores da gente
É a Bíblia e a música. Os hinos são quase que hinos são universais, são os quase. Digamos assim, os mais antigos, os mais tradicionais, né? Grandioso és tu, grandioso és tu. Mas o Brasil é agora muito... isso explorou, a música agora explorou. Estourou. E o Brasil é um dos países de maior criatividade de música, e o que chamam hoje os louvores, que são os mais atuais, eles são bem diferentes. Mas o mundo é globalizado. Acho que uma das maiores influências sobre a música... O foco da Bíblia é o mesmo? É o mesmo da Bíblia, é o mesmo. As pessoas até acham que a gente idolatra a Bíblia, porque a verdade é que quando surge uma convenção como esta, no nosso caso, nós precisamos adicionar artigos exigidos pela lei e pelo Poder Judiciário para registro da pessoa jurídica. Mas senão nós diríamos, a nossa Constituição é a Bíblia. É a Bíblia. A interpretação dela que muda. Existe uma mais fundamentalista, outra mais adaptada aos nossos dias. Exato. Isso também é verdade. Há poucos dias eu estava em todas as igrejas, né? Há poucos dias eu estava num debate de teologia, as pessoas estavam defendendo uma teologia pentecostal do norte do Brasil. Porque, queira ou não, o sul e o sudeste do Brasil, eles, de algum jeito, mandam no Brasil. Mas a Assembleia de Deus nasceu aqui. Nesses estados do norte, ela é proporcionalmente mais forte do que sul, sudeste, proporcionalmente. E às vezes as pessoas se dão a ideia de escrever em nome da Assembleia de Deus, por exemplo, história da Assembleia de Deus, e nunca vieram aqui pesquisar onde ela surgiu, né? E nós estávamos conversando e alguém quis provar para um caboclo nosso que não podia comer carne de porco, porque isso não era bom para a saúde. Isso atentava contra a vida. O caboclo disse, qual é o princípio? Ele disse, o princípio é da preservação da vida. Disse, pois exatamente quando eu leio a Bíblia eu entendo que eu devo comer, porque aqui só tem carne de porco, e se eu não comer eu não preservo a minha vida, eu não preservo a minha saúde. Então, pequenas nuances assim, né? Que tem que entender. Às vezes nós colocamos a Bíblia e Deus em muita dificuldade, por sermos extremamente bitolados e queremos ter a propriedade Pastor, disso. Teve muito simbolismo o surgimento dessa nova convenção. O senhor tem toda uma vida em torno da Assembleia de Deus, o senhor já nos contou aqui, seus pais, sua família de um modo geral. O senhor completar 60 anos de idade, no dia que se comemora 500 anos de morte de Martinho Lutero, o senhor decidiu sair da Convenção Geral. A Convenção Geral que o senhor tentou durante 4 vezes ser presidente. O que lhe fez abandonar? Foram as derrotas ou uma mudança realmente de vento? Claro que é muito difícil para a mentalidade comum a gente justificar como sendo uma missão, como sendo o tempo próprio. As pessoas analisam como sendo infortúnios. Na verdade, eu tenho 40 anos dentro da Convenção Geral, aos 20 anos. Eu fui o primeiro pastor mais jovem a pastorear uma igreja, a pastorear um estado e a trabalhar. O senhor começou em Manaus, né? Em Manaus, o senhor pastoreou o estado do Amazonas? Estado todo. Presidi a convenção e presidi a igreja da capital. E na Convenção Geral exerci todas as funções. E agora só um parênteses. Além da Convenção Geral, no caso que o senhor pertencia, agora a convenção, existem convenções estaduais. Existem convenções estaduais. E municipais? Existem convenções interestaduais, existem convenções regionais. A questão geográfica não é um definidor disso. Se existem convenções estaduais, mas com presença em todos os estados. A Assembleia de Deus é meia livre nesse sentido. Sim, eu estou vendo. É meia livre, né? Imagine quem não pertence à Assembleia de Deus tem dificuldade de entendimento. Não tenho dúvida. Com o erro que nós cometemos em relação à sociedade, até eu me penitencio. Chamar atenção para convenções, mais do que para a igreja e para o fenômeno do povo, é um dos maiores erros que nós já cometemos. Mas isso eu vou tratar com o senhor no próximo bloco, que é a questão política, partidária, envolvida na igreja, que acaba criando uma política dentro da própria igreja. Perfeito. Mas vamos voltar, o senhor estava pastoreando o estado do Amazonas. Perfeito. Eu estava pastoreando o estado do Amazonas, em 97 eu fui contatado pelo pastor Firmino da Anunciação Gouveia, e ele sentindo que o tempo dele, na nossa linguagem, estaria findo, e que ele entendia que Deus tinha mostrado para ele que eu deveria ser quem o sucedesse aqui. Estava muito bem no Amazonas, disse a ele que era quase impossível. Amazonas, minha terra, minha cidade, minha família. Mas em 3 meses eu também entendi por Deus que esse devia ser o meu destino. E vim.
e me tornei o pastor da igreja em Belém do Pará. E fiquei o tempo todo sem nunca participar de nenhuma função na convenção do Estado. Hoje, no estado do Amazonas, é um parente seu? O meu irmão, Jonatas Câmara, ele me sucedeu lá. Não. Nós somos 6. Eu, Samuel Câmara, depois o Jonas, 4 anos, Jonas, que já era pastor no Rio de Janeiro há tempo, e depois o meu irmão Silas, que é deputado federal, e depois o Dan, que é o militar, e minha irmãzinha querida, e a outra já está no céu. Então, ele é o que é o pastor de lá. O tempo que eu sou aqui, ele é pastor lá. Aliás, amanhã eu viajo para o centenário da Assembleia de Deus no Amazonas, fundada por um missionário enviado daqui, chamado Samuel Nistro. Tá? E 7 anos depois só, de estar em Belém, foi também para Manaus? Foi. Ele foi. Uma coisa curiosa é que ele começou a igreja no Amazonas, e logo ele foi chamado de volta para cá, para apoiar o trabalho aqui. E a esposa dele, chamada Lina Nistro, a nossa história é uma história muito interessante. A Lina Nistro, uma mulher, ficou pastoreando a igreja lá no estado do Amazonas. E mulheres aí, como Frida Vingre e outras mais aí. Aliás, essa convenção ela tem de resgatar também esse tipo de história, que é o reconhecimento da vocação e do ministério cristão sem distinção para homens e mulheres. É uma novidade. Então, vai adotar a mulher como pastora? A verdade não é adotar a mulher como pastora, mas a mulher que tiver o chamamento, a vocação e estiver exercendo o pastorado, ela será reconhecida. Que até então não era. Até então não. Alguns estatutos claramente diziam que não poderia exercer nenhuma função nem atividade. Pastor, só para a gente concluir esse bloco, claro. O que lhe levou a deixar a Convenção Geral? A Convenção Geral, como você disse, eu disputei 4 eleições na Convenção Geral, mas isso esses últimos 10 anos. 40 Martinho anos... Lutero era monge católico, apresentou 95 razões. Quantas o senhor apresenta? Eu apresento 4 só. Primeiro, reviver a história, reapontar a história para a sua verdade histórica e tentar revivê-la na simplicidade de estatutos simples. A segunda é de uma prioridade evangelística e missionária sem interferir em nada na atividade das igrejas. A terceira é a gente reconhecer o ministério cristão sem, no século XXI, estar dizendo que mulher não tem os mesmos privilégios e respeitando a soberania divina. Há pessoas que erram, pensam que convenção existe para fazer pastores e evangelistas. Não existe. Convenções existem para reconhecer vocação, chamamento, dar oportunidade da pessoa exercitar e aí oficializá-lo como tal. Então nós nos submetemos. A ordem fica inversa. Se há quem Deus chamou, ele pode contar que aqui embaixo tem gente que reconhece. Pastor Samuel, esse é o terceiro. Nós vamos... é o terceiro, falta um. Tá, eu vou lembrar para você. No próximo bloco. Não, mas é uma coisa mais simples, porque quando é muito simples aqui, eu já te lembro já. São, tá aqui, ó. São, deveres, está aqui. Ser um fórum fraterno e voluntário de reflexão, estratégias e cooperação entre pastores. Nós pretendemos ajudar os pastores a crescerem e dar para eles a melhor assessoria possível. Então, são 4 itens que não são encontrados na convenção que o senhor saiu. Lá são encontrados muitos, dezenas deles. Nós resolvemos priorizar esses 4. Aqueles que foram os que foram apontados pelos nossos pioneiros. A igreja que é o palco, a igreja que é a sensação, a igreja que é o povo. O que é que subsidiariamente a convenção pode apoiar? É só isso, e não vamos dizer cooptar. Pastor, igrejas. De sábado para cá, o senhor já nomeou alguma pastora? Não, porque essa não vai ser minha atividade. É mais uma coisa. Eu acho muito legal a gente discutir esse assunto, porque essa questão quem faz isso é a igreja. Convenções usurparam o direito. A Assembleia de Deus não tem bispo? A Assembleia de Deus não usa o nome. Tem, mas não usa o nome. Talvez por um diferencial de respeito à Igreja Católica. E não usava. Hoje já há vários que usam tanto bispo e vão além, como apóstolos também. Nós somos o mais tradicional da história. Para nós, pastor é o nome que melhor designa a nossa atividade.
Mas não temos nenhuma dificuldade. Mas eu li alguma coisa como pastor primaz no Brasil, ou coisa parecida? Não, são termos novos. Não, isso são termos novos que algumas pessoas, até por achar que a igreja em Belém foi ao longo do tempo injustiçada, discriminada, que deveriam pelo menos dizer que ela era a igreja-mãe e quem exercesse a sua atividade aqui seria considerado como pastor. Na igreja católica acontece isso com a Bahia. Perfeitamente, isso. Sem incomodar nada e sem incomodar ninguém, cada um no seu Pastor, nós vamos dar um breve intervalo e na volta vamos tratar de política partidária, igreja e as duas coisas juntas, ok? Eu volto já.